Estão gravando aí agora. Eu até, não sei se vocês chegaram a ver a aula passada, eu postei, tá? Tem um canal no YouTube, daí tem todas as nossas aulas, obviamente, em algumas etapas aí, por causa do Zoom, que ele interrompe a cada 40 minutos, mas tranquilo, tá? Eu salvei lá parte 1, parte 2, parte 3. Então tá tudo lá, eu passei os links também no Moodle para vocês. Eu vou pegar, eu vi, acho que um dos últimos que passou foi o Leonardo ali, Fere. Posso pegar o teu exemplo, Leonardo? Será que ele tá ali? Tá na sala agora, se tá só aqui na tela ou não. Alguém mais? Bom, vou pegar um outro exemplo, então. Bom, vou pegar do Leonardo mesmo. Hoje estou com dificuldade de acesso também. Pois é, algumas pessoas estão com dificuldade de acesso. Mas vamos lá, né? Tá, eu vou pegar o exemplo dele, tá? E paciência. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu não sei se a maioria fez em relação ao café ou fizeram em relação a outros exemplos. A gente pega esse exemplo, depois pega outros exemplos depois, tá? Vou compartilhar a tela. Então, aqui foi feito o exercício para analisar quais foram as falhas que puderam ocorrer para o café ficar sem sabor, tá? Então, uma das funções, obviamente, quando a gente começa a fazer um fermente, mapeia o fluxo e vai fazendo das primeiras funções até as últimas, né? Então, vamos dizer que a primeira função para se fazer um café é esquentar a água, né? Então, aqui, qual é o modo de falha em potencial? Água muito quente, né? Quais são os efeitos, né? Se a água fica muito quente, de acontecer queima do café, dificuldade em tomar. E realmente, eu vou dizer para vocês que no meu gosto, a água quente é uma das piores coisas, porque, bah, mas aí vai de cada um. A água quando está muito quente, tá? Qual é que é a severidade do problema? Tá? É 8, porque demora mais provavelmente para esfriar. Então tá bem, até aí tá tudo bem correto, tá? Por que aconteceu isso? Deixou a água esquentar demais ou ferver, certo? Qual é que é a probabilidade, a ocorrência, tá, disso acontecer? É muito baixa, tá? Quais são os controles que tem hoje, né, para ver o uso de um termômetro para verificar a água, tá? E qual é que é a probabilidade? Opa, peraí que tem gente esperando aqui, deixa eu admitir, tá? E qual é a probabilidade de que isso... Deixa eu só um pouquinho aqui, deixa eu ver se tem mais gente aqui. Não, tranquilo, voltamos aqui. Qual é que é a probabilidade? Então, severidade... Severidade é um problema grave, tá? Da água quente. Só deixa eu minimizar aqui. É um problema grave, só que a ocorrência é pouca e o controle é bom, tá? Por que o controle é bom? Porque deu um número baixo, certo? Se é um número baixo, é que o controle é bom, certo? Obviamente, aí o outro problema é a dificuldade de tomar, porque a água está... A dificuldade de tomar. Dificuldade de tomar severidade é 4, a água muito tempo no fogo, e na realidade acho que esse problema aqui da água quente, a queima do café, sim, a queima do café é um problema, um efeito potencial, a dificuldade de tomar é outra, tá? A queima do café vai afetar o sabor, já a dificuldade de tomar vai te deixar lá com a língua queimada, com a boca queimada. Então a severidade é 4. Por quê? Porque deixou a água ferver, ficou muito tempo no fogo. A ocorrência também é uma, tá? E o controle usar um relógio para controlar o tempo de fogo, tá? E aí tem o... Deixa eu ver se o Ronaldo tá aí. Hein, Ronaldo? Aí tá. Cadê o Ronaldo aqui? Não tô achando. Ronaldo não tá aí? Se tiver certo, pode pegar, tô aqui. Beleza, então, aí é a hora de fazer a propaganda lá
como é que é o sistema aquele que vocês têm lá que mede a temperatura, tu põe digitalmente lá a temperatura e põe a esquentar lá, agora eu me esqueci o nome lá. Lembra aí, Ronaldo? Então, ali é uma das soluções ali poderia ser adquirir o Mibo. Isso, aquece a água na temperatura que quiser. É um aquecedor digital lá que a turma lá da Bortonágio tem. Tá? Então, aqui poderia ser um plano de ação, certo? É que tem gente esperando aqui para entrar, já vou admitindo. Que pena que o Panizzi está desde antes aí tentando entrar e não consegue. Mas vamos lá. Bom, até aqui tá beleza, cara, tá show de bola, tá muito bem feita a linha de raciocínio, certo? Depois que a água esquentou, o próximo passo é adicionar o café, tá? Então, o que pode acontecer na hora do café? Ele pode ter a falta de café. Tendo a falta de café, vai ficar com café fraco, a severidade é 8, tá? Por quê? Porque houve um erro na medição do café. Poderia até ter uma outra causa de falha aqui, que existem várias graduações do café ser mais forte ou mais fraco, né? Então, daqui a pouco o cara errou e comprou um café light lá, em vez de ser um café mais forte. E isso também poderia, tá? E não estou dizendo que está errado, muito pelo contrário, até agora está tudo bem correto. Poderia ser mais um item aqui de adquiriu o café errado, tá? Com aquele foi o light lá, o mais fraco, certo? Também poderia ser e no caso, né? Nesse caso, só uma sugestão, poderia ser uma severidade menor aqui na medição, porque se tu botou pouco café, tu consegue corrigir. Agora, se tu comprou o café errado, ele pode ser maior, tá? Deixa eu... Puxa vida, cara. É uma pena quando os caras querem assistir aula e não conseguem. Tá? A ocorrência de comprar o café errado de repente é 1, tá? A tendência não, desculpa, o controle aqui, eu não sei porque que tá TED aqui é severidade, ocorrência e controle, né? Deixa eu ver como é que tá aqui na planilha original. Deixa eu ver aqui, tá como severidade, detecção, ocorrência é detecção. Tá? Eu acho que ele corrigiu aqui, que na verdade é detecção. Tá? Detecção de tu ver que o café está mais fraco, de repente tu olha na hora que tu for adicionar, ou mais ou menos 2 aqui também, tá? Então a pontuação é uma coisa muito assim, ó, vocês têm que discutir com o grupo, por isso que é interessante ter um grupo multifuncional, porque daqui a pouco se tu tá com um cara só de uma área, ele vai ter uma visão um pouco restrita, uma visão um pouco míope desse problema, certo? Bom, adicionar café, falta de café, pode ocorrer o café tá sem gosto, né? Também, ou fraco, ou sem gosto. Tá? E aí, por que aconteceu isso? Porque ele adicionou muita água, ou aqui, ó, mudança no café. Mais ou menos aqui que eu tinha falado, aconteceu aqui, certo? Ambos são 7, a ocorrência é baixa, tá? A detecção aqui, se existe algum controle, né? Adquirir o café errado é conferir na embalagem antes de colocar. Isso acontece. Eu comprei doce de leite misturado com chocolate. Só me dei conta quando cheguei em casa. Eu comprei 3 potes porque estava na promoção. Comprava 3, tinha um desconto de R$1. Me ralei. Mas até no final das contas não era tão ruim assim, até que foi bom. Café sem gosto, tá? Adição de muita água. Qual é o controle que se usa? Sei lá, visual. Tá? Mudança no café, conferir na embalagem também. Esses dois ficaram meio que repetidos, mas tudo bem. E um outro problema no processo de adição de café é o café em excesso. Tá? O que pode acontecer? O café forte. Tá? O café forte, severidade é 6. Apesar que aí, para corrigir, tem que botar mais água. Né? Por que aconteceu a falha? A causa foi porque o café foi botado muito café. Ou também poderia ter esse mesmo problema, tá? Poderia se colocar aqui que é o mesmo problema, comprou o café errado, comprou o extra forte, não se deu conta, mandou
o filho lá comprar e comprou o que viu pela frente, ou geralmente o marido compra errado quando a mulher manda ele comprar alguma coisa no super. Acontece também. Ou o café ficou escuro, também adição de pouca água, é diferente. Tá? Aqui é o controle, como é que se diz? Degustar antes de servir. Tá? Vamos dizer que aqui, vamos mudar um pouquinho aqui para dar uma, né? Ou café muito escuro, controle visual, uma detecção mais rápida, mais provável, tá? Bom, os números que estão aqui, tá? E faltou mais a questão do açúcar, certo? Tá certo aqui, ó, tá bem correto aqui o exemplo, certo? Tem alguns detalhezinhos, assim, na realidade é mais complemento do que correção. A aplicação tá correta, corretíssima, tá? Adicionar açúcar, certo? O processo adicionar açúcar, o problema, né, o modo de falha de potencial pode faltar açúcar. E o faltar açúcar, qual é o efeito? Vai ter um café amargo, certo? Severidade, 4, porque tu pode corrigir, né? A causa, né? A causa na realidade, a causa da falha a adição de muito açúcar. Não, falta de açúcar aqui, acho que é o contrário. Aqui é só dar uma mudada aqui. A causa da falha adicionou muito açúcar, na realidade, acho que é falta de treinamento, pode ser falta de atenção, pode ter vários aqui, a gente pode abrir até e colocar mais alguma, certo? Porque isso é interessante, quando tu começa a abrir as causas, né? Falta de atenção, falta de um padrão, certo? E aqui, essa palavra aqui, em termos de qualidade, eu acho que resolve muita coisa. Os maiores problemas que existem na área de qualidade está relacionado à padronização, certo? A ocorrência é 3, pode ser 3 aqui também. E como é que pode ser feito o controle? É uma medição da dosagem, certo? Deixa eu ver se o Conice conseguiu entrar. Consegui, professor. Oh, que bom, cara. Valeu. Como foi, né? Tranquilo. Tá bom. Eu vi que tu começou, acho que era lá que eu lancei o link ali. Isso. E vai. Tu entra, sair pela janela. Estou tranquilo agora. Beleza. Então, a falta de açúcar pode ser a falta de edição, pode ser a falta de um padrão. Na realidade, a falta de padrão em relação à medição e a falta de atenção o controle na degustação. Porque quando tu te distrai e faz alguma coisa errada, só na hora que tu vai experimentar que tu te dá conta. Ou açúcar em excesso, tá? Açúcar em excesso, tu tem um café muito doce, que o cara botou muito açúcar, tá? Café muito doce, adição de muito açúcar, por quê? Ou falta de atenção, ou falta de padrão também, certo? E a turma vai entrando, beleza. E vamos dizer que todos esses aqui mais ou menos se regulem, tá? Apesar que o excesso é mais complicado. Então, vamos colocar o excesso como uma severidade um pouco maior, porque se tem muito açúcar, é mais complicado que pouco, né? Pouco é fácil de corrigir. A ocorrência do excesso igual, tá? E a detecção aqui, né? No café muito doce é na degustação, tá? E vamos botar mais ou menos um 3 aqui. Tem bastante número repetido, vai ter vários empates aqui, tá? Mas vamos ver o que vai dar. E o água fria, ó, café gelado. Bah, realmente, café gelado não dá para tomar. Então a severidade é 10, né? O cara toma e gospe fora, não tem. A ocorrência, cara, eu acho que não é tão baixa assim. Vou botar um pouquinho mais aqui, vamos botar um 3 na ocorrência. Que volta e meia lá na empresa, às vezes tem um café lá, eu meto ficha. Quando vou tomar, é que tu vê que tá gelado e aí é bem desagradável, né? O controle, degustação, certo? Tu vai detectar isso aí quase que 100%. Então, o número de prioridade de risco, ou seja, aquilo que der maior, vai ser o teu problema
principal a ser atacado, onde a gente vai fazer uma análise através de pode ser de um Ishikawa, um 5 porquê, enfim, várias ferramentas para depois fazer um plano de ação. Então, é esse, vezes esse e vezes esse, tá? Então, a gente tem 24, 16, 28, 28 e 48, a gente mudou. Olha só, o que deu como o problema, considerando todas essas ponderações, tá, que a gente colocou, aonde tem que se atacar primeiro. Cara, café muito doce foi o que deu em primeiro lugar. Então, o primeiro plano de ação, tá, vai para esses dois caras aqui, que é a questão do café muito doce. Em segundo, eu nem vi, mas só ali o café forte, tá? E aí, mesmo o café gelado, tá? Ele não entrou muito forte, porque a detecção dele é fácil. Então, se tu tá servindo um café, vamos pensar que isso aqui é o seguinte, tu tem uma cafeteria e tu tá fazendo o preparo de um café para servir para as pessoas, certo? Então, ou seja, se passar de quem está preparando, vai chegar no público. E se é uma cafeteria, bom, compromete muito a reputação da cafeteria tu servir principalmente um café, né, que não seja bom, né? Agora, e por terceiro esse aqui. Vamos imaginar que o café gelado o cara às vezes deixa passar batido, ele não experimenta. E ele vai para um 4, olha só, ou vai para um 5, tá? Então ele já muda tudo, tá entendendo? Então a dinâmica do FEMEA é essa. Esse exemplo aqui tá bem feito, tá? Assim, só questão daqui a pouco poderia mudar um pouco de acordo com a visão de cada um, e essa discussão em grupo, que ela é importante, porque essas ponderações aqui podem mudar. De repente, para uma pessoa, o café gelado é o pior, mas para um outro cara, o café com muito açúcar é pior, ou para outro cara, o café fraco é o pior. Então, isso é muito relativo, né? Quanto grave é, quanto severa é cada falha. Obviamente, isso aqui está relacionado à severidade, ao julgamento de cada pessoa. A ocorrência está relacionada ao processo, como tu tem, e aí quanto menos tu tiver padronizado isso aqui, quanto mais pessoas diferentes fazem essa atividade, provavelmente a ocorrência vai aumentar, certo? E a detecção também tem a ver com o processo. Então, assim, ó, o que através do plano de ação, que depois para cada um desses caras que mais deu pontuação, tu vai fazer aqui um 5W2H que a gente já viu, um plano de ação, tá? O que o plano de ação, o que as ações e análise, elas vão trabalhar em cima do quê? Vocês acham que elas vão trabalhar em cima da severidade, da ocorrência ou da detecção? Aí vocês podem falar um pouquinho aí para me dar uma folga também. Quando eu faço um plano de ação, eu implementei um plano de ação, ele vai atuar mais em cima de qual desses 4 critérios de pontuação aqui, vamos dizer assim? Um de cada vez aqui, senão eu não entendo, pessoal, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui, stop share, estão colocando aqui. Severidade. 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 Então, eu faço um plano de ação, ele vai influir na severidade? Vamos pensar, vamos pensar. Quem é que acha aí? Levanta a mão. Quem é que acha severidade? Eu acho que sim. Olha só. Vamos pensar o seguinte. Tá? Se faltou café, a falha é faltar café. Ela vai acontecer, certo? O faltar café sempre vai ser ruim, certo? Sempre vai ser ruim igual. O café gelado sempre vai ser ruim. Sempre vai ser ruim. Deixa eu compartilhar aqui a tela, desculpa. O café gelado sempre vai ser ruim igual.
Se eu fizer um plano de ação, eu vou fazer um plano de ação para quê? Para padronizar, tá? Para padronizar um procedimento. Então, o cara, quando for fazer o café lá na cafeteria, na frente do posto de trabalho onde ele vai fazer o café, vai ter lá uma placa dizendo as quantidades e a sequência. Bom, se tem as quantidades e a sequência, não é que vai ficar pior se faltar café ou se ficar gelado. Ele sempre vai ser severo, vai ser ruim igual. Agora, a ocorrência, ou seja, a probabilidade disso acontecer, à medida que eu treino a pessoa, que eu faço um procedimento, que eu faço ações nesse sentido, tá? O que acontece? Aí vai reduzir. Se eu não tenho padrão nenhum, vamos dizer que a cafeteria é uma bagunça, tá? Um dia um prepara o café, outro dia outro prepara o café. Então, os erros de medição eles podem ser maiores. Tá? O cara que vai comprar muda, pode acontecer de comprar errado mais vezes. Adicionar muita água, como o cara sempre muda, acontece mais, a ocorrência. Tá? Mudar o café regula com o outro, olha só que vai se agravando. Então, à medida que eu for trabalhando padronização de procedimento e treinamento, ou seja, treinamento e padronização de procedimento, eu vou estar trabalhando forte no pilar aqui, na variável da ocorrência, porque o que acontece quando tu coloca um cara novo numa função de uma empresa, no trabalho? Daqui a pouco vai cair fora, pessoal, mas não tem problema que a gente reinicia, tá? Quando tu colocou um cara novo no trabalho, certo? E tu não treinou ele o suficiente. E aí esse cara está substituindo um cara que trabalha há tempo lá naquele posto e já sabia fazer toda a função quase de olho fechado. A ocorrência dos problemas vai ser maior, certo ou errado? Tá? Então, à medida que tu vai treinando, que tu vai implementando ações, tu vai trabalhando na ocorrência e aí também na detecção. Porque aqui na ocorrência, tu trabalha a redução da ocorrência com treinamento e padronização. Eu vou passar também para vocês, tá? Eu tenho um material aí, tal, uma aula mais para frente, agora não me lembro qual dela que vai ser, sobre padronização de movimento, padronização de procedimento de trabalho, operação padrão. E outra, à medida que eu vou padronizando e treinando, eu começo a criar dispositivos para, né, mesmo dentro da instrução de trabalho, certo? Treinamento, padronização, tá? Com a criação, tá? Isso aqui é tipo como se fosse um plano de ação, com a criação de instruções de trabalho, tá? Isso aqui é como se fosse uma ação. Depois eu preencho o plano de ação, porque é interessante, que a FEMEA é uma ferramenta muito interessante. Na realidade, isso aqui é uma ação, tá? Se for ver uma ação, vai girar em torno de criação de instrução, treinamento, padronização. À medida que eu começo a criar isso, dentro também começo a criar alguns dispositivos, alguns processos, procedimentos para que... desculpa, perdão. A tela do conteúdo me esqueci de compartilhar. Obrigado por avisar. À medida que eu vou trabalhando a padronização, eu começo a criar dispositivos de controle. Então, como se fosse gabaritos, procedimentos para degustação antes de servir. Né? Não tem aqueles programas que tem, às vezes, os Masterchef e tal. O que acontece? Cara, tu vê, eu já vi algumas vezes esse programa. Os caras, quando cozinham, eles fazem o quê? Eles sempre experimentam. E aí, quando é naqueles Masterchef amador, às vezes os caras esquecem de experimentar. E aí, quando vê, você foi. Né? Que nem teve um programa que eu vi lá, que era um petit gâteau. Petit gâteau é uma sobremesa, acho que francesa, lá com um chocolate derretido por dentro, uma casquinha de chocolate por fora e tal. Um negócio assim. E aí, o que aconteceu? A mulher fez assim, cara, tudo certinho. Aí, lá pelas tantas, o que aconteceu? Ela se enganou
recipiente, em vez de botar aquele açúcar de confeiteiro, ela colocou sal. E ela tinha feito perfeito e botou sal por cima da sobremesa. Então ela acabou. Quando os caras foram experimentar, o cara botou na boca, puxou o guardanapo para cuspir dentro. E ela se ralou por quê? Porque ela não detectou excesso de confiança naquele caso. Então a detecção também é derivado disso aqui. Resumo da história. Quando eu trabalho ações de melhoria para melhorar o procedimento, para melhorar sistemas de controle, procedimentos, sistemas de controle, eu trabalho principalmente para reduzir a ocorrência e reduzir a detecção. Porque a ideia do FEMEA, tá, pessoal, é o seguinte: após eu implementar o plano de ação, eu tenho que rodar ele de novo. Eu tenho que rodar ele de novo porque essas falhas, elas não são para ocorrer de novo. E ele é interessante por causa dessa reflexão que tu começa a analisar tanto o produto quanto o processo, principalmente no detalhe, e depois que tu implementa os planos de ação, é para a ocorrência baixar, assim como a detecção também o número baixar. Ou seja, quanto mais baixo o número de ocorrência, menor a probabilidade de acontecer. Quanto mais baixo o número da detecção, mais sistemas de controle eu tenho. Obviamente, falando de comida, a ocorrência aqui é trabalhar em cima de procedimentos, sistemas de dosagem, né? Principalmente café, tem aquelas conchinhas, né? E a detecção está muito ligado a olhar esse tipo de coisa. Por exemplo, agora estava pensando em café, um processo que é bastante interessante de aplicar o FEMEA, e parece simples, mas não é, tá? Preparação de tinta. Tá? Trabalhei numa empresa que a gente preparava bastante tinta e teve ao longo das mudanças do processo de pintura muitos problemas em relação à tonalidade, porque quem trabalha com pintura sabe, né? Tinta é uma coisa bem delicada, nem sempre ela vem exatamente igual, porque o pigmento onde se faz a tinta é uma commodity, tá? É um processo, dependendo do tipo de produto, seja madeira, seja vidro, seja metal, ele é bem delicado, né? Exige bastante padronização. E aí, nessa hora, não adianta ter pressa, tá? Então, às vezes o cara tem que tirar a eficiência da linha de pintura. Tu não pode tirar a eficiência se tu pular etapas e pular procedimento. O processo de pintura é cumprir etapa por etapa à risca, certo? Porque senão, o que acontece? Tem um ambiente com várias peças e uma está com uma tonalidade diferente, por exemplo, num móvel, cara, é difícil tu acertar aquela peça que falhou a tonalidade. Tu tem que trocar tudo. Tá? Então, um processo de pintura é uma boa pedida para rodar um FEMEA, mas é uma boa pedida para rodar um FEMEA. Tá? Todos os processos sem problema de estabilidem rodam FEMEA. Produtos também, a função de um produto que não está funcionando direito, rodam FEMEA. É trabalhoso? É. Leva tempo? Leva. Mas se paga, certo? O que faltou aqui, que a gente acabou não fazendo, tá? Mas acho que o principal do trabalho aqui, esse aqui tá correto, são os planos de ação, né? Então, o que nós poderíamos fazer aqui? Na sequência, tá? Na sequência aqui, a gente começar a fazer o que, como, quando, quem, porque era até antes, mas tudo bem, porque, quanto custará. Deixa eu ver se esqueci de algum. 2, 3, 4, 5, 6. Falta um. Cara, sempre esquece. O que, quando, como, quem, por quê. E aonde. Tá? Que seria lá do inglês what, how, when, who, why, how much e where. Certo?
E aí tem uma coisa importante, pessoal. Eu vou falando daqui a pouco, quando tiver para cair, eu derrubo com vocês e convido de novo. Então, por exemplo, aqui, ó, o que? Tá? A falha em potencial. Faltou café, certo? Faltou café. Geralmente o pessoal vai escrever assim, ó. Fazer um procedimento para colocar mais café. Não, o que é o seguinte, ó. É evitar a falha por falta de café, tá? O que não é o que fazer. O que é o resultado que a gente espera. O como é o que como fazer. Aí fazer o quê? Né? Faltou café. Criar ou comprar, né? Dosador. Tá? Quando? Data, sei lá, 20/4/2020. Quem? O Chico. Tá? O Padre Chico. Por quê? Por causa, para evitar a falha. Meio óbvio esse porquê, tá? Quanto custará um dosador? Vai custar lá, sei lá, vou chutar aí, R$ 5, certo? Aonde? Olha, na loja, 1,99, R$ 5. Tá? Aí tem uma outra que é o seguinte, ó, para a mesma questão, ó, evitar a falta de café. Além de